Hoje nós nos deparamos com esse momento com Jesus, aonde ele vai para uma terra de pagãos. A Sagrada Escritura fala até de ímpios. Eram homens que não tinham conhecido a Deus ainda. Eles não serviam ao Deus verdadeiro. A prova disso é essa vara de porcos que hoje o Evangelho mostra para nós. Mas Jesus, vendo a necessidade daqueles dois homens que estavam naquela situação, viviam nos túmulos, os demônios faziam o que queriam com eles. Jesus vai e expulsa os dois que são libertos, aproveitam a oportunidade e vão para a cidade agora, até para que os pagãos vissem com os próprios olhos o poder de Deus. Em vez deles se alegrarem com a libertação que Jesus havia feito naqueles dois homens, eles vêm para Jesus e expulsam Jesus da cidade. Agora, a pergunta é, por que eles expulsaram Jesus? O meio de sobrevivência deles era a criação de porcos. Como Jesus chegou e destruiu praticamente toda aquela vara de porcos dele, eles disseram, então saia daqui. Entre o ganha-pão e Jesus Cristo, eu prefiro o ganha-pão. Na verdade foi isso que aconteceu. Talvez se Jesus não tivesse mandado os demônios entrarem nos porcos e serem jogados lá no rio, no mar da Galileia, provavelmente eles não iriam fazer aquilo, mas como eles viram aquilo, mandaram Jesus embora. Então, se você vem aqui para tirar o nosso ganha-pão, então vai embora. Foi isso que aconteceu. Mas vejam só, aquela população daquela cidade perdeu a grande oportunidade de ter Deus na vida. Deus chegou e eles não preferiram a Deus. Deus, ele concede muitas oportunidades para as pessoas. Tem pessoas que perderam tudo e encontraram com Jesus Cristo. E hoje elas estão louvando a Deus, dizendo, graças a Deus eu perdi tudo aquilo, mas agora eu tenho Deus na minha vida. Porque agora eu encontrei a verdadeira felicidade. Às vezes nós não sabemos o porquê que determinadas coisas acontecem na nossa vida. Às vezes tem pessoas que estão passando por dificuldade financeira para ter oportunidade de se encontrar com o Senhor. Às vezes vem uma doença para a pessoa ter a oportunidade de se encontrar com o Senhor. E assim tantas outras coisas. Mas o que nós tiramos hoje do Evangelho é isso. Eles perderam a oportunidade de encontrarem-se com Jesus Cristo e eles não quiseram Jesus. Perderam mesmo. Hoje nós poderíamos até dizer assim, nós estamos aqui hoje justamente por causa disso. Num determinado dia nós tivemos a nossa oportunidade, nós abrimos o nosso coração. Eu sempre digo, não importa as consequências de tudo isso, mas o mais importante é que nós fizemos a opção certa por nosso Senhor Jesus Cristo. As outras coisas elas virão por acréscimo, como ele mesmo já diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Todas as outras coisas virão por acréscimo, mas primeiramente o reino de Deus. Então o reino de Deus, que é o próprio Jesus, primeiramente Jesus, as outras coisas virão por acréscimo. Pode deixar que ninguém vai morrer de fome, nada vai acontecer, porque Jesus, uma vez que você permitiu que Jesus entrasse na tua vida, as outras coisas virão com dificuldades? Sim.
mas são as oportunidades. E nós precisamos gerar momentos de oportunidade na vida dos outros para que eles possam se encontrar com Jesus Cristo também. Precisamos gerar oportunidades. Eu acho interessante como muitas pessoas ligam, às vezes aqui para a Canção Nova, e elas contam os testemunhos dela a partir desse sistema Canção Nova de comunicação. A oportunidade que através tanto da internet, da rádio, da TV, de um jornalzinho, de uma palestra, tanto antigamente quando eram os VHS, né? Hoje um CD, e elas testemunham dizendo: encontrei-me com Jesus. Quantos pré-discípulos, né? Porque os pré-discípulos da comunidade são aqueles que entram na comunidade para fazer esse ano de experiência, para eles verem realmente se é isso que tem para eles. E eles aqui participando da missa, foi a oportunidade para o pai que não queria saber de Jesus encontrar-se com Jesus, a mãe que não queria saber, a família. Eles sempre conversam comigo: mas padre, como eles sabem que nós estamos na missa das 7, eles vêm, começam a participar e ali ficam. Agora participam todo dia da missa das 7 e não conseguem viver sem a missa das 7. A oportunidade de ver o filho, de ver o sobrinho, de ver o neto, Deus se utiliza disso para que a pessoa se encontre com Ele. Eu não quero nem falar daqueles que tiveram a oportunidade e não quiseram. Eu quero falar daqueles que, a partir da oportunidade, se encontraram com Jesus Cristo. Na história assim da igreja, principalmente na vida dos santos, nós encontramos o fundador dos jesuítas, chamados a Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola. Ele era um aventureiro. Na Idade Média, né? O grande sonho dos homens era montar num cavalo, sair com uma espada na mão para ganhar as cidades e talvez até voltar com a princesa, ganhar a filha do rei. E Santo Inácio era um desses. E ele gostava muito de ler esses romances, né? Que falava justamente dessas coisas militares. E ele era um militar. E um dia ele monta no cavalo e já vai o Inácio em busca das grandes conquistas. Em um determinado momento ele cai do cavalo, quebra a perna. Não sei se foram as duas, mas eu sei que quebrou as pernas. E ele é levado justamente para o castelo do tio dele. Estando lá no castelo, como ele gostava muito de ler, e ele querendo ler, ele fala para o tio dele: olha a oportunidade. O tio dele diz, ele fala para o tio: me arrumam alguns livros para eu ler, porque eu estou com minhas pernas quebradas e eu preciso passar um tempo para me recuperar e eu não vou ficar aqui sem fazer nada, dá-me os livros. E o tio dele disse o seguinte: eu só tenho a vida dos santos. E deu para ele o livro da vida dos santos. Ele não tinha opção. Então, na opção ele pegou o livro e jogou fora e disse: essa porcaria aí também eu não quero não. E ficou lá. Então agora, solidão e vida dos santos. Está lá o livro lá, ele aqui. Eu não quero essa porcaria, jogou lá a porcaria. O tempo foi passando, ele não teve outra opção. Então pegou o livro da vida dos santos e começou a ler. E lê a vida de um santo, lê a vida de outro santo, lê a vida de outro santo. E o coração dele foi se abrindo, ele chegou a uma conclusão incrível. Ele disse:
Quando eu leio a vida dos santos, eu fico numa alegria tão grande. É uma alegria muito grande e não passa. Quando eu leio os romances, é uma alegria passageira. Ele entrou em crise, agora eu vou escolher qual. Aí ele escolheu a vida dos santos. Até que ele chegou ao momento de outra decisão. Ele disse: se esses homens chegaram a ser santos, eu também vou ser mais um. E tornou-se santo. A oportunidade foi o tio que deu para ele. Eu não estou dizendo que nós devemos forçar as pessoas a terem a oportunidade, mas é preciso causar oportunidades. Eu de vez em quando eu vou causando oportunidades. De vez em quando eu deixo um texto em algum lugar, eu deixo um livro em algum lugar e vou embora. Quem pegar, pegou. Eu não sei o que aconteceu, mas algum efeito causou na vida de alguém quando alguém encontra. Porque são as oportunidades que são dadas. Hoje é dia de nós pedirmos a Deus a graça de nós criarmos oportunidades para que outros possam encontrar-se com Jesus. E não é de um dia para o outro que a coisa acontece não, mas você precisa criar oportunidades. A televisão é uma oportunidade. Às vezes tiveram pessoas que deixaram a televisão ligada e foram embora. Quando voltaram, estava o outro lá, os pés da televisão ajoelhado, não adorando a televisão, né? Mas prostrado porque encontrou-se com Jesus. Um rádio, um livro que se coloca. Aqueles homens, eles tiveram a oportunidade, eu repito, e eles não abriram o coração. Mas nós precisamos causar muitas e muitas oportunidades para que outros possam causar, para que outros possam se encontrar com Jesus Cristo. Até uma liturgia diária dessa que o pessoal traz para a missa, né? Esquecendo ela, deixando ela assim do lado, dentro de um ônibus e vai embora, né? Que efeito deve causar na vida de quem encontrar? Causa. O apostolado de deixar as coisas. Deixa lá, vai embora. Não importa o que vai acontecer. Quantos maridos que não queriam saber de Jesus Cristo? E eles não tinham outra situação senão levar a esposa para a igreja. E ficavam do lado de fora lendo o jornal, ouvindo música, que sabe? Até que um dia, na curiosidade, ele entra para nunca mais sair. Entrou, ficou por lá, gostou, sentou na última cadeira, porque vai se gerando um questionamento na pessoa, né? Mas por que ela gosta tanto? Não sei, eu vou ver. Não é possível. Brigamos agora, entrou na igreja, voltou sorrindo. Não é possível. E eu continuo emburrado. Vamos ver. Eu vou lá. E vai escondidinho. Senta na última cadeira, a mulher está rezando, de repente, no outro dia está lá. Quando é que vai ter outro de novo? E vai assim, de repente está lá. Já teve até esposa que já estão rezando até para ver se eles se aquieta mais um pouco, porque agora é só Jesus Cristo. Só quer saber de Deus, porque quando o homem se converte mesmo, né? As mulheres já têm uma tendência, graças a Deus, mas os homens são mais durão, são razão. E quando o homem se converte mesmo. Muda mesmo, ele fica radical, ao ponto da mulher ficar preocupada. Quando muda mesmo. Mas que tal criar hoje alguma oportunidade? Criem. Mas eu não sei
peça ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai mostrar. Mas eu digo, não force. Esse negócio de dizer, então eu vou levar um padre lá, porque assim já impõe as mãos e acabou com tudo. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que diz, padre, olha, lá na minha casa tem um homem que não quer saber de Deus, mas eu quero levar o senhor lá, o senhor impõe as mãos e eu vou voltar sem perna, sem braço, sem nada. E talvez com o meu rosto fraturado também. Porque não se pode forçar, deve-se gerar situações, porque as coisas de Deus, elas sempre vai acontecer sempre na delicadeza. É como Elias lá no monte, ele esperou que Deus passasse no momento do vento forte, e Deus passou numa brisa suave. Aí Deus, segurou. Levemos Jesus para as pessoas, e vocês vão ver os frutos que darão com tudo isso. Mas hoje é dia de se gerar oportunidade, porque se aqueles homens na oportunidade eles não abriram o coração, nós acreditamos que na oportunidade muitos vão abrir o coração para nosso Senhor Jesus Cristo, e você é uma oportunidade para isso. Né? Quantas pessoas que vendo uma religiosa passar, só por causa do hábito dela, entrou no convento, ficou santa, só por causa disso. Passando numa igreja, alguém cantando lá no fundo, tocado pelo canto, foram, mas sem forçar. Às vezes tem pessoas que ficam ali querendo que o vizinho se converta e coloca o rádio bem alto, ou o som bem alto. Não, é forçar. Não, pode deixar baixinho também, não tem problema não. Até baixinho Deus faz. Uma visita que chega, né? Já está ali tudo. É o livro que é colocado ali do lado do esposo. Você chega, está ali conversando com ele, na hora que ele está já cochilando, dormindo, você começa a ler. Ou senão você entra no quarto, começa a ler. Aí ele chega, aí você fecha o livro, deixa bem ali já no título, né? Mas não força não, só deixa lá. Eu bem, o que é que você está lendo? É um livro aqui. Ah, mas não se preocupa não, é um livro que eu gosto de ler, mas não se preocupa não. Aí já gera curiosidade. Tá vendo? É um livro bom, mas não se preocupa não. Aí, é bom e não se preocupa não. Então o cara já fica, quando ela sai ou quando ele sai, ele já abre lá, dá uma olhadinha. Aí um parágrafo daquele já pode gerar alguma coisa dentro dele. Mas vamos gerar as oportunidades, porque se hoje você está aqui e hoje você está assistindo hoje, ou ouvindo em qualquer lugar a canção nova, ou se você tem ido no grupo de oração um dia, é porque alguém gerou uma oportunidade na tua vida. Hoje eu sou padre porque meu irmão gerou uma oportunidade na minha vida. Ele convidou-me sem forçar. E todo dia eu vi ele chegando na maior alegria, com o livrinho Louvemos o Senhor, cantando. E eu fui olhando aquele livrinho e um dia eu fui, aí ele chegou e disse assim, eu já contei, né? Quando eu entrei na igreja do Sagrado Coração de Jesus, de Maria, lá em Santos, na ponta da praia, ele só falou uma coisa. Eu entrei na frente, ele atrás, ele fez assim, olhou para o sacrário e disse, a minha parte eu já fiz, agora que o Senhor faça a tua. E deu efeito, viu? Hoje eu estou aqui, graças a Deus. E que Deus possa gerar muitas oportunidades, e que nós abramos o nosso coração para as oportunidades que nosso Senhor nos dá. E eu te peço, Nossa Senhora, a senhora também que teve a grande oportunidade de ser visitada
pelo anjo Gabriel. E naquele momento da oportunidade, a senhora abriu o coração, e hoje Jesus está no meio de nós. Eu te peço, Virgem Santíssima, neste dia, intercedeis pela humanidade, para que muitos, Mãe, possam encontrar-se com seu Filho Jesus, através das oportunidades que nós também vamos gerando no nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. CançãoNovaPlay.com. Assine já!